Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto de produção profissa no ar. Hoje o pianista já acordou, o cachorro do vizinho já acordou e o pedreiro do vizinho também já acordou. Então, essa live já está animadíssima, né? Eu com carinha de sono ainda, mas o mundo ao meu redor me provando que o mundo já existe. Bom dia, nossa, Verde Era, que incrível! Adoro o trabalho de vocês, acho muito massa, fantástico, espetacular, parabéns. Gente, seguinte, eu recebi uma pergunta ontem. Ai, golinho no café, peraí, só um minuto. Pera que eu ia esquecer de dar recados importantes antes de começar. O recado mais importante do universo é que hoje, às 8 horas da noite, vai acontecer o workshop Manual Prático do Evento Cultural. Eu tô aqui tremendo de nervosa, porque passei muito tempo preparando esse workshop e quando a gente passa muito tempo preparando uma coisa, quando chega o dia a gente fica nervosinha, né? Então eu tô aqui nervosa, né? Mas tô super animada. Eu tô com uma turma bem bacana, bem bonita, né? Só pra vocês terem noção, só no grupo do WhatsApp tem 144 pessoas acompanhando esse processo e conversando comigo. Tô muito feliz. Conversando não, porque eu fico falando sozinha, porque o grupo é fechado. Mas o fato dessas pessoas estarem junto comigo já me dá uma alegria enorme e uma responsabilidade também, né? Mas, enfim, tô aqui construindo tudo para vocês com muito carinho, porque eu quero realmente transformar a vida de vocês, fazer diferença, tá? Então, se você não fez sua inscrição ainda, hein? Se não fez a inscrição ainda, vai no link que está na bio do Instagram. Se você está assistindo o replay dessa live, vai na descrição do vídeo, no Facebook ou no YouTube, tem o link da inscrição, tá certo? Faz a sua inscrição, entra lá. É hoje o workshop, tô nervosa. Bom dia, Elis, sua amiga aqui nervosa, porque é hoje o workshop e eu acho que vai ser massa, porque tem uma galera já interagindo, envolvida, enfim. Então, faz lá a tua inscrição, não deixa passar porque é somente hoje, tá? Por favor. Esse foi o recado do dia, né? E aqueles recadinhos de sempre, né? Tipo, segue o perfil se você entrou aqui agora, né? Se inscreve no canal, clica no sininho, dá um legal, curte aqui para dar uma moral e o algoritmo ajudar você a me encontrar e me ajudar a te encontrar também. Vamos lá, interage comigo por Jesus. Gente, a pergunta de hoje foi uma pergunta tão linda que me fizeram ontem, que essa pergunta não acontece sempre. Só para vocês entenderem, quando a gente começa a falar muito de uma coisa, como eu falo de produção cultural o tempo todo, né? Quando a gente começa a falar muito de uma coisa, as perguntas que vão chegando pra gente são perguntas recorrentes, assim, coisas que muitas pessoas perguntam ao mesmo tempo, né? Ela está falando aqui, bom dia, amor, entrando para desejar toda a felicidade e vai ser massa o evento hoje. Uhul, tamo junto, vai ser massa. Valeu, muito obrigada pela força. Elisa é uma fofíssima que também faz um trabalho parecido com o meu. O trabalho dela é mais voltado para a elaboração de projetos, o meu mais voltado para a execução de projetos. A gente meio que se completa nesse sentido e eu adoro, super sigo o perfil dela, chama Liga Criativa. Tem um monte de dicas massa, tem editais, ela fica botando lá quais são os editais que estão abertos, é incrível. Obrigada, Elis, obrigada pela força e conta comigo, tamo junto sempre, viu? Gente, aí quando a gente faz esse trabalho de passar conteúdo para as pessoas, as perguntas meio que vão se repetindo, né? Porque as pessoas têm dúvidas parecidas. Mas essa pergunta que me chegou aqui hoje não é uma pergunta que acontece sempre. E eu fiquei muito empolgada para responder, porque eu achei uma pergunta muito linda e acho que é uma dúvida que as pessoas têm, de fato, certo? A pergunta foi a seguinte: foi difícil começar na carreira de produção cultural? Engraçado, né? Eu acho que eu não recebo muito essa pergunta porque eu falo muito sobre isso. Eu o tempo todo vivo falando como foi que eu comecei na minha carreira e tal, foi que eu fiz, vivo falando essas coisas. E acho que por isso que as pessoas não têm nem chance de perguntar. E essa pergunta eu achei linda, porque quando vocês me fazem uma pergunta, vou contar como é o meu processo. Eu tento responder de forma estruturada. Eu tento encontrar nas minhas respostas uma estrutura, certo? Que eu possa dizer assim, eu tenho 4 tópicos para você cumprir,
entendeu? Ou eu tenho uma linha de raciocínio para você seguir, porque eu entendo que dessa forma é a forma como eu enxergo a vida. Minha vida é feita de listas, né? A forma como eu enxergo a vida é uma forma mais prática, mais objetiva. Então, tudo que vocês me perguntam, eu tento responder de uma forma mais objetiva. E aí, me fizeram essa pergunta tão subjetiva que foi difícil começar na carreira de produtor cultural? E eu vou tentar responder de forma objetiva e ajudando você a entrar nessa carreira também, a fazer essa caminhada também. Chico, bom dia! Obrigada pela companhia e pela presença. Seguinte, gente, para ser honesta mesmo, de coração, respondendo a pergunta, foi difícil começar na carreira de produtor cultural? A minha resposta é não foi difícil. Honestamente, começar foi fácil e foi bem fácil, porque foi uma coisa meio que presente dos céus, mas foi extremamente desafiador. Então, se a pergunta sobre dificuldade, se o que a pessoa está querendo falar sobre dificuldade é desafio, é desafiador, Foi muito desafiador, né? Se você enxerga desafios como uma dificuldade, então foi difícil. Mas como eu enxergo desafios como a Disney, né, minha gente? Um parque de diversões, um desafio. Como eu enxergo dessa forma, não foi difícil para mim, não. Porque, vê, eu já comecei minha carreira dentro de um grupo que tinha mais de 30 anos de carreira, ou estava completando 30 anos naquele ano, foi uma coisa assim, certo? E aí, imagina, a minha escola já foi o meu trabalho. Eu sei que eu sou privilegiada, eu sei que isso é uma coisa rara de acontecer, mas eu acho que algumas atitudes minhas fizeram aquilo acontecer daquela forma. E é sobre isso que eu vou conversar hoje. E foi isso que eu estruturei, esse raciocínio que eu estruturei para trazer para vocês, para que isso ajude também na sua carreira, ajude também você a se colocar nesse mercado, tá? Porque assim, acho que o que interessa de fato hoje não é se foi fácil ou se foi difícil, mas como foi que eu consegui chegar onde eu cheguei hoje, né? Como é que eu, aos 46 anos hoje, fazendo hoje não, tá, minha gente? 46 anos, tenho no meu currículo histórias como fiz show do Quinteto Violado para 200 mil pessoas em Aracaju, fiz espetáculo Bandeira do Divino com 150 pessoas no elenco, fiz espetáculos variados com Mônica Salmazo, Francis Raime, Olivia Raime, Lenine, Chico César, Dominguinhos, enfim, um monte de coisas incríveis que eu vivi. Acho que, como foi que eu cheguei aí, acho que agora é uma coisa bacana para vocês entenderem que processo foi esse. Porque, de repente, pode ser que esteja pintando oportunidades para vocês que você não esteja nem enxergando, né? Bem, a primeira ação que eu fiz foi ir para perto do que eu amava. E isso não foi uma coisa consciente não, tá, minha gente? Hoje, né, mais de 20 anos depois, eu entendo que é assim que as portas se abrem. Mas na ocasião eu não fazia ideia do que era isso. Mas eu fui para perto do que eu amava. Eu fui para perto da coisa que eu achava mais linda no mundo, que era o Balé Popular do Recife. Né? Quando essa oportunidade surgiu de ir para pertinho deles, eu fui para pertinho deles. Então, primeira lição do dia é: vá para perto do que você ama. Eu vivo repetindo isso aqui, porque isso mudou de fato a minha vida. Ir para pertinho do que eu amava fazer, o que eu admirava, realmente mudou minha vida. Célia Meira aparecendo por aqui. Célia, inclusive, já passou pelo Balé Popular do Recife também. Eu costumo dizer que é do Balé Popular do Recife, porque uma vez que a gente passa por ele, ele não sai da gente nunca mais. A gente vive sempre dentro desse ambiente, mesmo que a gente não trabalhe mais diretamente lá todo dia e tal, mas a gente não consegue largar desse ser vivo que é o Balé Popular do Recife. Na ocasião,
quando pintou a oportunidade, eu não tinha ideia que isso ia mudar a minha vida. Eu não tinha ideia da força que tinha você ir para perto do que você amava. Eu só queria estar lá perto mesmo, entendeu? Não era nada consciente, assim, nossa, vou criar uma estratégia. Não era, tá? Por isso que é legal ver. Eu tô olhando para 20 anos atrás, ou seja, com uma experiência diferente, né? Com um olhar diferente, entendendo o que foi que eu fiz para conseguir chegar até aqui. A segunda ação que eu fiz, que foi super importante na minha carreira, foi, apesar de ter entrado no Balé Popular do Recife para atender o telefone, sim, galera, comecei minha vida atendendo o telefone no Balé Popular do Recife. Foi para isso que eu fui chamada. Para atender, fui chamada não, abri uma vaga para atender o telefone. Eu disse, eu quero ir, me dê. Então, entrei no Balé Popular do Recife para atender o telefone. Apesar de eu ter entrado lá somente para atender o telefone, eu aproveitei a oportunidade que o diretor me deu de vender o Balé Popular do Recife por telefone, né? Então, quando ele me disse que eu podia fazer isso, eu tratei de criar um esquema na minha cabeça. Como é que eu vou conseguir vender um grupo de dança por telefone? Criei um esquema, certo? Eu lembro que eu fui no centro de convenções aqui da minha cidade e peguei uma coisa que chamava anuário, eu não sei se existe mais, mas era uma coisa que você comprava, feito um livro bem grosso assim, e lá tinha o nome e o telefone de todos os eventos que iam acontecer ao longo daquele ano inteiro. Então, congressos, seminários, essas coisas que trazia gente de fora, turista, eu ligava para lá e falava do Balé Popular do Recife e dizia que essa atração podia compor o evento deles, né? Olha, o balé pode dançar no evento de vocês, já que vem muita gente de fora aqui de Recife, vai ser super bacana, porque eles vão ser impactados por uma coisa linda, incrível, maravilhosa, etc. Casa dos Sonhos, batendo ponta aqui, tô adorando isso, que massa. Tá inscrita já, né? Pelo amor de Deus, não perde. O workshop é hoje às 8 horas da noite. Bota o despertador aí para você não esquecer, tá? E aí, enfim, criei um esquema, ligava para esses eventos e pedia para quem, dizia para eita, falava para eles que ia ser incrível ter o balé lá que era incrível e tal, era um grupo super sólido, estava fazendo 30 anos de carreira, isso, aquilo. Enfim, comecei a vender de fato o Balé Popular do Recife por telefone. Então, o segundo passo que eu dei na minha carreira, na verdade, foi ser proativa, né? Talvez ser proativa foi realmente o que fez de mim uma produtora cultural. Porque eu poderia estar atendendo telefone até hoje, né? Então, a terceira já, né? A terceira ação, foi mal, desculpa aí as contas. A terceira ação que eu fiz foi deixar claras as minhas limitações, certo? Eu deixei claro que eu nunca tinha feito aquilo. Quando foi assim, eu entrei no Balé Popular do Recife e um mês depois o produtor do Balé Popular do Recife pediu para sair. E aí o diretor, André Madureira, meu mestre eterno, ele chegou para mim e disse, Carlinha, topa ser a produtora do Balé Popular do Recife? E aí eu deixei claro para ele naquele momento. Eu disse, André, eu não faço ideia de como se faz isso. Eu nunca fiz isso na minha vida. E é importante que você saiba que eu não sei fazer isso. Se você quiser me botar aí, me bote, mas eu não sei fazer isso. Eu topo, mas eu não sei fazer isso. E foi nesse momento que eu ganhei o maior presente que eu poderia ter ganho na minha vida inteira, que foi um mestre, André Madureira, à minha disposição, me ensinando, tirando as minhas dúvidas, me ajudando, segurando a minha mão nessa caminhada e me ensinando a ser uma produtora cultural. Talvez, se eu não tivesse sido honesta, eu não tivesse tido essa chance, né? A minha honestidade, então, que eu achei que poderia até me afastar desse universo e tal, na verdade me fez ter a melhor escola que eu poderia ter, né? Que foi um balé inteiro, com 30 anos de carreira, à minha disposição
e o seu diretor me dizendo exatamente como é que se fazia para produzir tudo aquilo ali. Já pensou? Que incrível, né? Agora imagina só se eu não tivesse sido honesta, né? E aí depois que tudo foi acontecendo, eu acho que seria um quarto passo na minha carreira, o que fez realmente diferença, por incrível que pareça, foi a empatia. Entender que quem está trabalhando com você, independente do cargo ou da função, é gente como a gente, fez muita, muita diferença na minha carreira. Porque eu mesmo sem saber o que eu estava fazendo, eu fui construindo um time de parceiros, sabe? Que eles não são meus contratados fixos, eles não são pessoas que eu contrato aqui, carteira assinada e tal. Não é isso. São parceiros de uma vida, né? São os meus fornecedores, são os prestadores de serviços, os artistas. São essas pessoas que fazem parte de um time enorme, né? Que eu construí ao longo da carreira porque eu fui tratando essas pessoas de forma justa e de forma honesta, né? Eu sei que parece um negócio meio viajado, eu tô ligada. É meio viajado mesmo, mas é porque eu acho que, gente, acho que tudo na vida é reflexo, né? Resposta. Então, quando você é justo e honesto com o outro, ele vai ser justo e honesto com você e você vai ter, você vai criar uma relação de confiança que não tem nem preço, né? E isso faz com que você tenha sempre ao seu lado essas pessoas. Você conta com essas pessoas o tempo todo, isso é incrível. E isso eu construí desde o comecinho, porque desde o comecinho eu tratava as pessoas como eu gostaria de ser tratada, né? Porque nesse universo de produção cultural, a gente precisa de gente. Gente é o que tem de mais valioso, certo? E gente não se compra, gente se conquista. E ter, no final do dia, a tranquilidade de poder botar a cabeça no travesseiro e pensar, hoje eu fui honesta e justa com quem estava perto de mim. Isso não tem preço não, né? Independente de se é parceiro de trabalho ou se não é, isso não tem preço. E foi isso que fez com que eu chegasse mais longe. Quando eu comecei a trabalhar no balé, eu tinha uma outra proposta de trabalho, certo? Eu ia vender anúncios numa revista que tinha um monte de anunciantes querendo anunciar. Então não era uma coisa difícil. Eu ia ganhar o dobro do que o balé estava me oferecendo. Eu ia trabalhar a metade do turno que o balé estava me oferecendo. E eu ainda ia poder ganhar comissão do que eu vendesse, certo? E aí eu optei por ir trabalhar no Balé Popular do Recife, porque eu queria realmente ir para perto do que eu amava. E aí eu fico pensando, e se eu não tivesse ido para o balé? Será que hoje eu seria produtora cultural? Será que eu teria vivido tantas histórias e vitórias incríveis, maravilhosas? Vai para perto do que você ama. Outra coisa que eu fico pensando e se eu entrasse no Balé Popular do Recife e na hora que o diretor dissesse para mim assim, Carlinha, você pode vender o balé por telefone. Se nesse momento eu virasse para ele e dissesse, impossível, não tem como você vender o balé por telefone. Gente, não tinha essa coisa de, vou te passar o link, não existia isso, não tinha. E era só a minha palavra, eu dizendo, é legal, é bacana, é bom, você vai gostar. Eu poderia simplesmente ter dito, não quero entrar nessa roubada de fazer a louca que vai ligar para as pessoas e dizer que o balé é bom e tentar vender, né? Se eu não tivesse feito isso, será que hoje eu não estaria atendendo o telefone em algum lugar? Porque eu entrei no Balé Popular do Recife para atender o telefone. Eu não entrei no Balé Popular do Recife para ser produtora ou para vender o Balé Popular do Recife. Eu entrei para atender o telefone. Eu poderia ser uma excelente pessoa atendendo o telefone. E poderia até hoje estar atendendo o telefone. Não era o que eu queria. E nada contra quem atende o telefone, tá, minha gente? Por favor. Mas não era o meu desejo, não era o que eu queria. E se
eu não tivesse demonstrado a minha proatividade, será que eu não estava atendendo o telefone até hoje? Até mesmo lá no Balé Popular do Recife? Ou em outro lugar? A gente precisa ficar de olho nas oportunidades, né? As oportunidades passam pela nossa frente e a gente nem vê. E se, na hora que o diretor do Balé Popular do Recife me convidou para eu ser produtora do grupo, eu tivesse dito assim, bora, eu saco tudo disso, isso aqui eu domino, pode deixar comigo. E na verdade eu não fazia ideia de como era produzir um evento cultural. E se eu fingisse que sabia fazer? Será que eu teria tido a escola que eu tive? Será que eu teria o mestre André Madureira à minha disposição, segurando a minha mão, me mostrando os caminhos, por onde você pode ir, por onde você não pode ir? Será que eu teria tido isso? Nem com todo o dinheiro do mundo eu teria uma escola daquela. Sabe por quê? Porque essa escola não estava à venda. Né? E foi minha honestidade que me deu essa escola de presente. Foi o fato de eu ter sido honesta com ele, de eu ter dito, André, eu não faço ideia de como é que se faz isso aqui. Eu não tenho ideia de como é que isso acontece, não sei fazer. E aí ele disse, eu vou lhe ensinar. Eu quero lhe ensinar, eu posso lhe ensinar. Né? Talvez se eu não tivesse sido honesta, eu não teria... Primeiro, eu não ia ganhar essa escola. E segundo, eu não ia... eu com certeza iria errar muitas vezes, iria dar muitos furos. E aí, como a expectativa dele era de uma pessoa que estava dizendo que não sabia fazer, ele não tinha uma grande expectativa em cima de mim. Mas imagine se eu dissesse, eu sei fazer e tal. Imagine a expectativa que ele ia criar em cima de mim, né? Ele ia imaginar que eu ia fazer tudo certo, ia fazer tudo errado, com certeza, absoluta, né? Ia só dar furo, né? Então, isso também me protegeu. Casa dos Sonhos está falando aqui, humildade sempre. Pois é, e ser aprendiz é tão bom. Eu aprendi com minha mãe tem 85 anos e ela diz, todo dia eu aprendo uma nova lição. São 85 anos aprendendo lições diárias, né? 365 lições por ano. É assim, a gente está sempre aprendendo mesmo. E aí você pode me dizer assim, Carlinha, essa oportunidade não chegou para mim ainda. Eu queria realmente trabalhar com montagem de eventos culturais. Queria essa história para mim também, o que eu devo fazer? Dê o primeiro passo, vá para perto do que você ama. É o primeiro passo, primeirão, né? Então, é isso, simples assim. E aí você pode me dizer assim, Carlinhos, se eu for não pintar nada, não aparecer nada, o que eu faço? Fique atento às oportunidades. Eu não pensava que o fato do... Não, quando o diretor falou para mim assim, vende o balé, eu só pensei assim, vou ganhar mais dinheiro. Era só o que eu pensava. Eu não imaginei que aquilo era uma oportunidade de mudar minha carreira, mudar minha vida, não. Não imaginei isso. Mas foi. Então, às vezes, as oportunidades estão na nossa frente, a gente não está enxergando, né? Vai fazendo o que a vida te oferece, porque eu tenho certeza que a vida vai te reconhecer e te recompensar por isso também. Né? Uma coisa que eu aprendi na vida, nessa vida maluca de produtora que eu inventei, foi o seguinte, ficar em casa de pijama de bolinha, no sofá, reclamando do governo, seja ele qual for, não vai fazer você conseguir realizar o seu evento cultural. Você precisa sair da sua zona de conforto, se mexer de verdade. Então, resumindo nossa conversa de hoje e deixando claro aqui o que foi que eu fiz para chegar onde eu cheguei, o que foi que eu fiz para ser essa produtora cultural hoje, olhando para trás, estudando um pouco, pensando, estruturando um pouco essa resposta, o que eu enxergo é o seguinte, eu enxergo que eu dei 4 passos importantes nessa caminhada, né? E que são, só um minuto, deixa eu passar a moto aqui do colega, vou dar até um gole no café. Temos aí um piano, uma moto, né? O pedreiro do vizinho agora deu uma pausa, mas ele sempre aparece, o pedreiro do vizinho, o cachorro, né? Bem, não dá pra dizer que a minha vida é monótona, né? Nem que eu tô me sentindo só nessa pandemia. Vou repetir, tá, gente? Pra gente não se perder depois dessa pausa tão longa. Só pra resumir a conversa de hoje,
Para ser produtora cultural e chegar onde eu cheguei hoje, né, com 22 anos de carreira, né, já fiz turnê pelo Brasil inteiro, conheço todas as capitais do país, menos a capital do Acre e do Tocantins. Fica aí a dica para quem quiser me convidar. Fiz turnês internacionais pela França, Trinidad e Tobago, Portugal, que mais? Montei festivais incríveis, Janeiro de Grandes Espetáculos, Festival Internacional de Mágica, Festival São João Sinfônico, né? Inventei projetos, criei tanta coisa. Fui produtora do Balé Popular do Recife, do Quinteto Violado, da Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música, da Banda Mini Rock, do Mágico Rafa Santa Cruz, da Orquestra de Câmara de Pernambuco. Enfim, tanta coisa já passou pela minha história. Para ser essa produtora, o que foi que eu fiz? Olhando para trás agora, prestando atenção e estruturando essa resposta para vocês, eu enxerguei 4 passos muito importantes e são esses passos agora que eu indico para você dar para levar a sua carreira adiante, tá? O primeiro passo foi: vá para perto do que você ama. O primeiro passo é vá para perto do que você ama. Se você tem interesse por determinada área, entre nela. Não interessa a função. Eu entrei no Balé Popular do Recife para atender o telefone. Não interessa a função. Entre nessa área. Chegue perto. Comece a enxergar tudo de perto. Vai ser melhor para você. O segundo passo é: seja proativo. Demonstre que você tem valor. Demonstre que você é uma pessoa que vai trazer lucro para quem você está perto. Vai trazer, de alguma forma, algum lucro. Não precisa ser lucro de dinheiro não, tá, gente? Às vezes, o lucro como é que eu posso explicar? Às vezes ai, meu Deus. Às vezes é o fato da pessoa precisar tanto de um tipo de serviço que isso não tem nem preço, né? Então, é desse tipo de lucro que eu estou falando. Mostre o valor que você tem. Mostre que você tem valor. E mostre que você não vai ficar paradinho esperando as coisas acontecerem. Você é daquelas pessoas que vai atrás, certo? Que sai da sua zona de conforto, que sai do seu lugar para fazer aquilo acontecer. Demonstre o seu valor, seja proativo. Terceiro passo: esteja atento às oportunidades. Elas aparecem mais do que você imagina. Às vezes elas aparecem disfarçadas de roubada, como foi para mim, porque entrei no Balé Popular do Recife para atender o telefone, certo? E aí o diretor vira para mim e faz assim: Carlinha, se você quiser, eu estava presa no escritório, não podia sair, né? Que eu tinha que atender o telefone. Se você quiser vender o Balé Popular do Recife pelo telefone, eu te pago uma comissão. Eu poderia ter entendido isso como: se você quiser entrar nessa roubada, você fica à vontade para quebrar a cara, né? Mas não, eu entendi isso como uma oportunidade. Eu entendi isso como: opa, vou ganhar mais dinheiro. Mas, e veja que coisa louca, você vender um grupo de dança pelo telefone, não tinha internet, né? Então a pessoa não estava vendo, era só você dizendo que era bom, tá entendendo? Eu poderia ter enxergado isso como uma grande roubada, ao invés de ser uma oportunidade, mas na verdade foi isso que gerou uma reação em cadeia, foi isso que demonstrou que eu era proativa, e aí sim eu comecei, pintou a oportunidade de virar produtora, e o diretor entendeu que eu tinha proatividade e empreendedorismo suficiente para ser uma produtora, para ser a produtora do Balé Popular do Recife. Se eu tivesse entendido aquilo como uma grande roubada, tivesse dito: tá bom, diretor, que louco esse cara, talvez eu não estivesse aqui hoje conversando com vocês, né? Então, a terceira, só para lembrar, esteja atento às oportunidades, o terceiro passo. O quarto passo é: tenha empatia. Parece coisa zen, Carlinha zen, que agora resolveu falar de empatia no meio de um negócio tão prático e objetivo. Na verdade, acho que esse é o segredo de uma carreira longa. Esse é o segredo de uma carreira longa, próspera e feliz. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso volta para você e também faz com que você tenha as pessoas no seu time. As pessoas vão estar do seu lado, porque elas sabem que ao seu lado elas vão ser tratadas de forma justa e honesta e carinhosa também, né, gente? Porque não custa nada fazer um carinho, né? Eu sou dessas.
Então, acho que esse quarto passo foi o passo que me levou mais longe, né? Porque é normal, você começa devagarzinho e depois você vai dando passos maiores, né, mais ousados. Esse quarto passo, eu acho que foi ele que fez com que a minha carreira fosse sólida, né? Com que a minha carreira tivesse realmente repercussão, né? Porque junto de mim eu tenho um time incrível. E isso foi construído em cima de muita empatia, né? Em cima de muita honestidade e justiça, tá? São passos simples, eu sei, parece bobagem, né? Mas acho que uma caminhada longa a gente faz com passinhos pequenininhos mesmo. E são pequenos passos que vão te levar muito longe. E eu tenho certeza que esses passos vão te ajudar. E espero ter te ajudado hoje, mas posso te ajudar ainda mais, porque hoje, às 20 horas, vai ter o workshop Manual Prático do Evento Cultural. Se você não se inscreveu ainda, o link está na bio do Instagram, está na descrição do vídeo aqui, nesse vídeo aqui no Facebook ou no YouTube, na descrição do vídeo tem o link. Só lembrando, hoje é dia 16 de setembro, tá? Porque pode ser que você não esteja assistindo esse vídeo hoje, né? Mas hoje é dia 16 de setembro e hoje acontece o workshop Manual Prático do Evento Cultural. Não perde não, é de graça, né? É online, tá? Então você não vai precisar sair de casa, né? E vai ser ao vivo comigo, tá bom? Então se inscreve no link e entra no grupo do WhatsApp, porque eu estou mandando sempre orientações por lá e já está bem pertinho. Eu estou muito feliz, nervosa, mas preparei um conteúdo super bacana. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Muito obrigada pela companhia de vocês. Casa dos Sonhos está aqui falando um passo de cada vez, exatamente. Então tá na hora de dar o primeiro passo. Vem para o workshop, que lá você vai enxergar a minha caminhada toda de cima. Vou mostrar para vocês como se fosse uma planta baixa da minha caminhada, entender tudo que eu faço para um evento cultural sair nos trinques, tá bom? Olha, um beijo bem grande. Amanhã, às 8h30 da manhã, estarei aqui de ressaca do workshop, mas estarei aqui para contar para vocês como é que foi e também para trazer mais conteúdo, porque é isso que eu faço todo dia, né? Beijinho, até amanhã, 8h30, até amanhã não, hoje, 8 horas da noite, o workshop, tá bom? Te encontro lá. Tchau, tchau.